Eu gostaria de saber o que vai acontecer com o nosso dinheiro no banco, com o nosso dinheiro que estava guardado embaixo do colchão e com o BDM digital que eu invisto. Esse é um ponto importante, porque eu gostaria que vocês dois pudessem comentar sobre uma outra vertente dentro do Drex, que é a possibilidade do dinheiro em espécie deixar de existir progressivamente. Isso já virou até tema de piada do Porta dos Fundos, sinal que realmente alguma verdade nesse contexto há. Então, eu gostaria de entender um pouco, assim, olha, como é que vai ficar minha relação com o banco? Como é que vai ficar com o meu dinheiro, os meus dólares e minhas coisas que eu guardo no cofre embaixo do meu colchão? E de que forma que isso se relaciona com o BDM digital? O Marcos começou a trazer para a gente algumas possibilidades disso, né? Trazendo como BDM digital como, me corrijam se eu realmente tiver entendido corretamente, como uma contraforça em relação a toda essa progressiva da entrada do Drex. Como é que vocês veem isso? Eu acredito que não perceber que o dinheiro vai desaparecer naturalmente. Por quê? Porque a questão do dinheiro físico e o uso do dinheiro físico, vamos falar bem a verdade, que ele é uma coisa que tradicional, né? Tradicional. Mas com a evolução até mesmo das gerações, né? A galerinha mais jovem automaticamente vai preferir sempre o dinheiro digital. E isso vai gerar demanda pelo dinheiro digital, né? Inclusive, esse movimento já está começando. Eu tenho alunos meus nos Estados Unidos, por exemplo, que estavam me contando que foram assistir um futebol lá, e ela foi comprar uma pipoca e um refrigerante, ela foi pagar com a nota de $100, eles não aceitaram. Então, ela teve que ir até um caixa eletrônico que tinha lá e depositar os $100 e receber um cartão de crédito com $95. Isso que é interessante. Ela já teve que pagar $5 pelo cartão, já foi 5 dela ali. Então, para poder comprar lá dentro, por quê? Questão de troco, número 1, obviamente. Controle, né? Porque muitas vezes a pessoa que está ali com aquele dinheiro vendendo refrigerante, vendendo a pipoquinha, é uma funcionária do dono da barraquinha, então ele não tem como saber quantas ela vendeu, então ele já não quer que ela desvie um cashzinho, não é isso? Né? Então, passando tudo digital, não tem como desviar isso, que é a grande visão de quem quer o controle. Então, a minha visão, tá? A minha visão é inevitável. É inevitável o dinheiro se tornar digital. O ponto é que nós temos que entender, e que é o que nós estamos trazendo aqui, o doutor colocou muito bem a questão do BDM digital, eu despertar e entender, peraí, mas deixa eu ver onde eu consigo ter ainda controle sobre o meu dinheiro, né? Então, quem manter o dinheiro em espécie aí guardado, vai chegar uma hora que eles vão dizer, olha, você tem 90 dias para depositar o teu dinheiro aí, senão ele vai desaparecer, assim como as notas de 500 euros não estão sendo tiradas de circulação, até, não sei agora a data aí, se você guardou uma criança daquela, você vai acabar perdendo. Então, minha visão, tá? Vai ser inevitável, Carol, talvez leve 5, talvez leve 10 anos, mas o dinheiro quem guardar algumas aí para colecionador, é como na China, né? A China hoje, na verdade, você já não paga, põe a mão, né, sobre um scanner e o rosto, é assim que se paga lá na China hoje. E é uma direção inevitável. Então, o que vai acontecer com o nosso dinheirinho embaixo do colchão e o nosso dinheirinho no banco? Ele vai se tornar digital, isso é fato. Hoje ou amanhã, eu não sei, mas que é o caminho que nós estamos indo, isso é previsível. De fato, assim, todo o dinheiro já é digital, porque dificilmente a gente saca ele, né? Então já está digitalizado, não tem para onde você fugir. Mas, assim, hoje você percebe que os grandes estados, eles têm mais poder do que na época do absolutismo, né? Pós-feudalismo. Porque logo depois ficou totalmente tudo centralizado na mão do rei, vamos dizer assim. E hoje eles têm maior controle a respeito disso tudo através das leis, através de sistemas bancários, onde a pessoa fica totalmente inerte. Uma outra coisa que é muito interessante em relação ao BDM digital, as pessoas do mercado cripto, eu acompanho muitos canais, eles não sabem realmente qual que seria a saída contra o Drex, se ele de fato for obrigatório e você tiver que utilizar ele. Qual que seria a saída? Porque senão a gente sempre vai ter que ficar à margem. O Bitcoin, a criação dele, já foi relacionado a uma crise que ocorreu em 2008. E essa crise foi justamente por conta da impressão desenfreada de dólares. As criptomoedas, elas possuem algo que é chamado de supply, né? Que é o tanto de moedas emitidas. Por exemplo, o Bitcoin tem 21 milhões. E isso torna ele escasso
e raro, porque só tem 21 milhões. Então é uma importante ferramenta contra a inflação, mas apenas isso. Ele não é utilizado como uma moeda de pagamento. Percebe que ainda eles sabem que não tem uma moeda digital a nível de falar, bom, onde é que eu consigo alocar meu capital de forma assim, uma proteção 100%? Você não consegue. Você não tem uma saída. Então, assim, o BDM Digital precisa abrir frentes a nível de que essas pessoas também do mercado de criptomoedas, eles terem a noção que existe uma moeda digital no Brasil e que essa moeda digital, na verdade, poucos sabem, mas ela foi criada justamente em razão desse DRESS que a gente já saberia no futuro que ocorreria. Em virtude disso, a gente precisa trabalhar sistematicamente no TVCH, Dacla e outros canais para a gente instalar esse drive na mente das pessoas e elas perceberem, gente, bom, enquanto não é obrigatório se transformar em DREX, vamos já alocando nosso dinheiro aqui como uma forma de proteção. Você quer declarar? Quero declarar. Você tem a instrução normativa hoje, 1888, que ela estabelece algumas regras quando se trata de declaração de criptomoedas. Então, na minha visão, eu entendo que talvez até a instrução normativa não seria o veículo mais adequado para você exigir isso. Porque a Constituição Federal é muito clara, ninguém fará ou deixará de fazer algo senão em virtude de lei. E para que uma lei seja introduzida no ordenamento jurídico, ela precisa passar pelas duas casas legislativas, ou seja, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Dessa forma, Marcos, a população ela precisa ter noção disso tudo. Não tem como você correr do imposto. Vai ter que pagar o imposto de 15% que a própria instrução normativa estabelece? Beleza. Se até 30 mil... A instrução normativa basicamente ela diz o seguinte, ela é uma declaração mensal e ela estabelece um limite de 30 mil reais para você não declarar mês a mês. Esse dinheiro que você aloca em criptomoedas ou em stablecoins. Passado esses 30 mil até 35 mil, se você comprou mais de 30 mil no mês, você precisa efetuar essa declaração. Só que se você comprou de 30 a 35 mil, você não teve lucro, você não incidirá os 15% de ganho de capital. Então, assim, eu entendo que é muito melhor, às vezes, você dar a César o que é de César, você ficar livre de qualquer tipo de controle, porque assim como no sistema, boa parte das engenharias sociais são meias-verdades, o controle ele não vai ser totalitário também, porque o ser humano ele sempre arranja um meio de se livrar daquele controle. Então, o que eu entendo é o seguinte, a instrução normativa, já há diretrizes acerca dessas criptomoedas e como que a gente vai lidar com isso, mas a saída hoje, pessoal, é descentralização, Web3, como a Carol gostou. Não tem mais como a gente ficar na Web2, a não ser que o Estado coloque a arma na nossa cabeça e fale, você é obrigado a usar o DREX. Então, assim, a gente está caminhando mais no sentido seguinte, é triste, pode ser preocupante de todo esse controle, mas, gente, eles vão perder a mão, o Estado será formado daqui para frente em razão de como as pessoas vão alocar os capitais dela, e o BDM Digital foi criado por essa razão. Quem viver verá, né? Essa live tá gravada e a gente vai saber no futuro próximo se isso realmente vai acontecer ou não. Inclusive, eu estava assistindo um corte, Carol, seu, eu postei lá no meu grupo, com a doutora Kézia. Você tem que trazer a doutora Kézia aqui de novo. Pois faz o convite aí ao vivo para ela. Eu tô querendo muito conversar novamente com ela, foi ótimo. Nossa, doutora Kézia, eu sou fãzão dela. E aí eu estava hoje estudando ali, assistindo até a questão, assim, as pessoas ainda estão muito presas nessa questão. É pirâmide, é isso, é aquilo, porque, cara, a doutora Kézia, naquela sua live, trouxe tudo minuciosamente, como é legalizado, isso que o doutor aqui está trazendo para a gente, a questão do imposto. Tem lá, inclusive, você entra no BDM Mercantil, tem lá do ladinho um link, como que eu faço a minha declaração. Eu mesmo perguntei para a doutora um dia, doutora, em questão da declaração, o pessoal está me perguntando, eu tenho que fazer a minha declaração. Ela mandou aqui, mandou a matéria ali, li tudo ali, da normativa. Cara, essa sua fala, doutor, é incrível, né? Daí a César o que é de César, ou seja, cara, também não fica arrumando treta onde não precisa, né? Mas busca uma alternativa. Esse é o ponto que a gente quer trazer aqui. Pode acontecer algo mais grave com você, de você ficar totalmente preso, vamos usar agora esse termo aqui, se você não antever
e se precaver das coisas, né? Ou seja, Carol, eu tenho explicado no meu grupo que o ser humano precisa aprender 3 coisas. Se o ser humano não aprender essas 3 coisas, não desenvolver essas 3 habilidades, ele não vai ter liberdade. Número 1, o ser humano precisa desenvolver a visão de futuro. Cara, eu preciso antever o que vai acontecer nos próximos 5 anos. O doutor disse uma coisa agora, o BDM foi criado porque nós já sabíamos, né, que o Drexler, como que nós sabíamos? Mano, vá lá para a Dácila que você vai entender. Eu sempre digo, eu só jogo assim, vá para a Dácila, não me pergunte, eu não sei, entendeu? Vai lá. Ok, tenho que saber o que vai acontecer, porque, cara, como assim eu não tenho um GPS para minha vida, não tenho nenhuma, né? Tem que desenvolver. Segundo, para mim esse é o mais importante ainda, o ser humano precisa voltar a defender a si mesmo. As pessoas não se defendem mais, elas esperem que o Chapolin Colorado a defenda. Ou seja, eu não me precavejo, eu não me protejo, eu não me oriento, eu não busco orientações. Gente, tá cheio de pessoas com informações maravilhosas. Olha aí o doutor aí, quanta coisa sabe. Paga uma consultoria, paga uma mentoria, ou vai lá se informar com o doutor, vai lá no escritório dele, tem tantas outras pessoas. Aprenda a defender a si mesmo. Como que eu me protejo? Como que eu protejo meu dinheiro? Como existem saídas? Como que funciona? Eu não entendi direito. Tira 1 mês, 2 meses, 3 meses para estudar. Então a pessoa precisa. E o terceiro, que para mim é um ponto crucial, as pessoas precisam aprender a perder o medo de perder o pouco que tem. Ou seja, gente, quem não aprender que às vezes você vai ter que trilhar caminhos novos sem ter tanta certeza assim, que as pessoas acham que eu só posso agir em algo quando eu tiver plena convicção. Muitas vezes é impossível ter 100% de certeza. Às vezes eu vou ter que confiar em alguém, não é isso? Às vezes, então, já que eu não quero estudar, já que eu não quero, deixa eu encontrar alguém que eu possa perceber honestidade, sinceridade, vontade de contribuir, e quem sabe, por que não, confiar nos conselhos dessa pessoa. Então, muitas vezes as pessoas se apegam ao pouco que tem, né? E aí nós lembramos ali, já que o doutor falou de ser bíblico, né? Ao que tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E eu costumo dizer que isso, ele estava se referindo à inteligência financeira. Porque ele havia dado 5 talentos para um, 3 talentos para outro e 1 talento para outro. Talento era o nome do dinheiro. Então, quem tem consciência financeira, mais lhe será dado, porque o camarada pegou 5 e transformou em 10, não é? Então, quem tem consciência, inteligência e instrução, mais lhe será dado. Vai proteger, vai bonificar. O doutor falou uma coisa sobre o BDM. O BDM valoriza, impressionante, né? Eu entrei em março no BDM e estava 11,64. Hoje ele está 12,45. Não é nenhum Bitcoin, mas não é especulativo, né? É seguro, é garantido, é protegido. Agora, e o nosso realzinho está quanto? 20,67% de desvalorização só em 2024. Então, buscar também essas coisas na nossa vida, buscar a informação por conta própria, a autocustódia da própria inteligência. Eu preciso ter a minha autocustódia da minha própria inteligência, do meu conhecimento. Eu preciso, muitas vezes, tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas. Então, proteger a si mesmo, desenvolver a visão do futuro e perder o medo de perder o pouco que tem. Então, muitas vezes eu me agarro tanto ao pouquinho que eu tenho, eu não quero buscar novos caminhos, que acabo perdendo tudo, não é isso? Eu vou até fazer uma inferência nesse terceiro ponto seu. Eu não sei vocês, mas na minha jornada aí nos últimos 15 anos, aquilo que vem com muita certeza para mim é geralmente onde eu me ferro. O caminho da liberdade mental, da liberdade emocional e da liberdade financeira é o caminho da porta estreita. As informações não vêm prontinhas, porque são pessoas que também estão buscando construir esse raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Quando a informação vem muito certa, ela vem dos cabeças. Ela vem daqueles que querem controlar a narrativa. É por isso que elas vêm tão certinhas. É por isso que elas são tão perfeitas. Você falou sobre o Bernays. Eu gostaria de recomendar muito
você que está nos assistindo, assistir um documentário chamado O Século do Ego. Vai contar a história desse sobrinho do Freud. E aí vocês vão entender por que a construção de narrativas, ela não é um processo consciente, ela é um processo fundamentalmente inconsciente. Então ele é muito bem construído para que ele não gere nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de questionamento. Quando você tenta utilizar armas brancas, se assim eu posso dizer, né? Informações claras, tete a tete, no pessoa a pessoa, como o doutor falava agora há pouco, ou então trazendo advogado para poder conversar, a pessoa responsável pelo processo legal do BDM digital, no caso da doutora Kézia, as pessoas pensam, é pirâmide. Porque não vem com aquela narrativa embrulhada, bonitinha, que é utilizado pelo mainstream. Então, também pede o exercício das pessoas. A conquista da liberdade financeira, mental e emocional é caminho de porta estreita.